Bom dia, pessoal. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai começar a resolver a nossa lista de exercícios, tá certo? E aí, nós já concluímos o nosso conteúdo. E aí, nós vamos resolver a nossa lista de revisão, certo? Que ficou para vocês fazerem. Vamos resolver algumas questões na aula de hoje. Na nossa aula de amanhã, da quinta-feira, nós vamos resolver mais o restante. E na nossa aula da semana que vem, da quarta-feira, que é mais uma, porque segunda e terça é feriado, nós vamos tirar mais dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá, vamos começar em ordem. A gente vai da primeira até onde tivermos tempo hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, ela diz o que? A figura MNPQ é um retângulo. Então se ele é um retângulo, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Tá certo? Está inscrito em um círculo. Se a medida do arco AM, ó, a medida desse arco aqui, ó, deixa eu destacar de outra cor, de vermelho, a medida do arco AM, ó, é π sobre 4, então, π sobre 4. Em particular, gente, se o arco AM mede π sobre 4, esse ângulo aqui, ó, o ângulo compreendido por esse arco também mede π sobre 4. Então, já vou marcar aqui, ó, π sobre 4, o ângulo central. Quanto valem as medidas dos arcos NA, ó, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó, dos arcos NA, então ele vem do A até o N, e do AP, então ele vai do A, vou colocar de azul, do A até o P, ou seja, esse arco inteiro aqui, ó. Quanto valem esses arcos? Bom, pessoal, vamos ver primeiro o arco AN ou NA aqui, tanto faz. A gente sabe que se esse arco aqui mede π sobre 4, ele aqui a gente quer dizer que ele está dividido. Π sobre 4 é o mesmo, ó, π. Vale lembrar que π sobre 4 é igual a 45 graus. Ok? Π sobre 4 em radianos é igual a 45 graus. Nós sabemos que cada quadrante, pessoal, ele tem medida 90 graus. Então, se aqui mede 45, então ele mede a metade de um quadrante. Ok? Então, quanto vale de A até N? Percebam que aqui, ó, N, ó, N, aqui também, ele vai pegar essa metade de um quadrante, então vai pegar π sobre 4, vai pegar outra metade de um quadrante, mais π sobre 4, ó, mais π sobre 4, e vai pegar mais outra metade de um quadrante, ó, esse aqui, mais π sobre 4, π sobre 4, ok? Então, o arco AN mede π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4. Então, vamos lá, ó. O arco AN vai ser igual a 3 vezes π sobre 4, é o denominador comum. Então, vai ficar ali, ó, π mais π mais π, 3 π sobre 4. Ok? 3π sobre 4, gente, é a mesma coisa, ó, em radianos, é 3π sobre 4. E em graus, não precisa fazer aquela conversão não, gente, aqui nesse caso. É só você fazer, ó, π vale 180, então 3 vezes 180 vai dar 540. 540 dividido por 4, que vai ser igual a 135 graus. Que bate certinho, ó, 45 mais 45, 90, 90 mais 45, 135. Então, deixa eu deixar aqui, ó, o arco AN, ou NA, vale 3π sobre 4. Pessoal, ele pede aqui, ó, em radianos, tá? Então, você tem que colocar 3π sobre 4. Eu só converti para graus só para ilustrar para vocês, beleza? Vamos determinar o AP. O arco AP seria esse em azul, ó. Então, percebam que ele pega um quadrante, ó, mais outro quadrante, mais a metade de um quadrante. Então, ele vai pegar, ó, π sobre 4 quantas vezes? Uma, π sobre 4, que vai até o ponto M,
mais π sobre 4 de m até o eixo dos senos. Então, mais π sobre 4. Mais π sobre 4, mais π sobre 4. Então, π sobre 4 mais π sobre 4. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes, mais uma vez. Mais π sobre 4. Certo? Então, isso aqui vai dar quanto, gente? Ó, denominador comum, soma de frações com o denominador comum. Ó, π mais π mais π, ou seja, 5 vezes π vai dar 5π. Certo? Então, o arco AP, ó, ele mede 5π sobre 4. Pronto, pessoal. Então, quando ele já te deu que o arco AM aqui, ó, ele mede π sobre 4, ele já te deu a chave, ó. Já mostrou que como é que você pode determinar os outros arcos. Ok? Vamos para a próxima. Observem aqui comigo. Ó. Estudamos em aula a respeito das razões trigonométricas de ângulos complementares. Ó, já está te dando a chave de complementares e suplementares. Neste sentido, qual o valor de cosseno de 165 mais seno de 155 mais cosseno de 145 menos seno de 25 menos cosseno de 35 menos cosseno de 15. Então, vamos lá. O cosseno de 165, ele vai dar determinado valor. Ó, quando eu somo 165 com 15, ó, observem que a soma deles dá 180 graus. Então, o cosseno de 165 vai dar é o mesmo do cosseno de 15. A gente já estudou isso lá em trigonometria, tá certo? Então, se o cosseno de 165 é igual ao cosseno de 15, quando eu somar aqui cosseno de 65 menos o cosseno de 15, vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai zerar. Vai ficar o cosseno de 165, ó. Cosseno, deixa eu colocar aqui para vocês, de 165 é igual ao cosseno de 15 graus. Ok? Lembra lá de redução ao primeiro quadrante? É só vocês verificarem. Como aqui tem cosseno de 65 menos cosseno de 15, então vai dar zero. Então, esses dois aqui já dá zero. Agora, o seno de 155 e o seno de 25, eles também vão ser iguais. Pode olhar lá na redução ao primeiro quadrante que a gente viu que vocês vão identificar. Então, seno de 155 menos seno de 25 vai dar zero. Em relação ao cosseno de 145 e o cosseno de 135, também vão ser iguais. Certo? Então, cosseno de 145 menos cosseno de 35 também vai dar zero. Então, tudo aqui vai dar zero. Então, a alternativa correta seria a letra C, zero. Beleza? Vamos lá? Estudamos em aula também, gente, sobre o círculo trigonométrico e vimos que nós podemos determinar seno, cosseno e tangente de quaisquer ângulos, obedecendo às especificidades de cada um e levando em consideração o quadrante em que ele se encontra. Sendo assim, determine o valor do cosseno de 2.280 e do seno de 2.280. Pessoal, já mostrei para vocês como é que a gente faz isso, tá certo? A gente divide 2.280 por 360 e vai encontrar um resto lá. Então, como é que a gente faria? A gente pode fazer também somando, ó, 360 mais 360. Como o nosso tempo dá curto, vamos fazer usando a calculadora. 360 mais 360 já são 2 vezes, mais 360 já são 3 vezes, mais 360 4 vezes, mais 360 5 vezes, mais 360 6 vezes. Pronto, parei aí. Ó, então já são 6 voltas em torno do círculo trigonométrico. Porque se eu somar 360 aqui, ó, para dar 7 vezes, já vai passar. Então, 6 vezes. Calma aí. Observe.
2.280, 2.280 vai ser igual a 6 vezes 360 mais um ângulo θ lá. Ó, mais um ângulo θ. Nós vimos aqui, ó, que 2.360 vezes 6 vai dar 2.160. Então, aqui, ó, 2.160 mais esse ângulo θ. Certo? Então, quanto é que vale o ângulo θ, gente? Ó, vai valer 2.280 menos 2.160. Então, vamos lá, ó. 2.280 menos 160. Opa! 2.280 menos 2.160. Vai dar 120. Então, θ é igual a 120 graus. Perfeito? Então, pessoal, 2.280 é um arco côngruo ao ângulo de 120 graus. Ó, 2.280 é um arco côngruo a 120. Logo, o seno e o cosseno de 2.280 vai ser igual ao seno e cosseno de 120. Então, ó, cosseno de 2.280, basta a gente saber o cosseno de 120. E o seno de 2.280, basta eu saber o seno de 120. Gente, se vocês, aqui como a gente não conhece nada em relação ao ângulo de 120, eu preciso fazer uma redução ao primeiro quadrante. Então, vamos desenhar o círculo trigonométrico aqui, ó. Beleza? O ângulo de 120, se aqui é 90, ó, se eu andar mais 30 graus, mais ou menos aqui, ó, aqui estará o ângulo de 120 graus. Certo? Então, determinei ele aqui, ó. Quem seria o seu correspondente no primeiro quadrante? Ó? É só passar uma perpendicular passando por ele. Então, seria esse ponto aqui. Ó. Que toque aqui. Pronto, seria esse ponto. Deixa eu traçar de outra cor. Seria esse ponto aqui, ó, com esse arco. Perceba uma coisa, gente. Para eu chegar no 120, eu tive que andar 90. De 90, eu tive que andar 30. Se aqui é o seu correspondente no primeiro quadrante, então de 90 eu volto 30. Então aqui é o ângulo de 60. E aí a gente tem que lembrar, ó, observem já, o seno de 120 vai ser esse. O cosseno de 120 vai estar aqui, a projeção dele, ó, no eixo dos cossenos. Ó, vai estar aqui. E o cosseno de 60, ó, vai estar aqui. Observem que o seno deles é igual e o cosseno é oposto. Então, o cosseno de 120 vai ser o mesmo, o seno de 120 vai ser o mesmo seno de 60, que em particular vai ser igual ao seno de 2.280. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ó. Raiz de 3 sobre 2. Tá certo? E o cosseno é o oposto. A gente sabe que o cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Logo, o cosseno de 2.280, que é o mesmo de 120, vai ser menos meio também. Pronto, já identificamos. Cosseno de 2.280 menos meio, seno, raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos resolver essa questão 4 aqui e finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Ó, quanto ao arco 4.555, é correto afirmar? E aí, pertence a qual quadrante? Primeiro, gente, a gente tem que saber a qual quadrante ele pertence. Então, como é que a gente faz? A gente verifica quantas voltas eu tenho que dar. Ou seja, pega ele, divide por 360 e vê quanto é o resto. Eu ensinei para vocês que a gente pode, utilizando a calculadora, verificar isso de uma maneira bem rápida. A gente vai pegar 4.555 e dividir por 360. Ó, observe que vai dar 12, alguma coisa. Então, quer dizer, gente, a gente vai considerar agora somente a parte inteira. Então, esse ângulo 4.555, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez o anterior. Vai ser, ó, 360 vezes 12
mais um ângulo θ. Esse θ, gente, é o que vai me gerar esse valor aqui, ó, depois da vírgula, tá certo? Porque ele não ele vai ser um ângulo menor do que 360, então ele vai me gerar 0, alguma coisa. Então, é o ângulo que a gente precisa saber, que é o nosso resto da divisão, ou seja, 4.555 dividido por 360 vai dar 12, com o resto, esse ângulo que eu quero saber. Ok? Então, ó, θ, ó, 360 vezes 12, vamos lá? 360 vezes 12 vai dar 4.320. Então, ó, isso aqui é igual a 4.320 mais o ângulo θ. Então, quanto é que vai ser θ? 4.555 menos 4.320. Ó, 4.555 menos 4.320 vai dar 235. Então, θ é igual a 235 graus. Pessoal, em que quadrante esse ângulo θ está? Percebam que ele é maior do que 90, então não está no primeiro. Ele é maior do que 180, ele não está entre 90 e 180, não está no segundo. Ele é um ângulo maior que 180, porém é menor do que 270. Então, ó, ele é maior do que 180, ó, maior do que 180, e ele é menor do que 270. Então, gente, assim a gente sabe que ele está no terceiro quadrante. Tá certo? Então, ó, esse ângulo é um ângulo terceiro quadrante. Então, ó, esse ângulo, é correto afirmar que ele pertence ao segundo quadrante? Não, letra A já está descartada. Pertence ao primeiro? Está descartado, não pertence ao primeiro. Pertence ao terceiro? A letra C eu posso considerar. Pertence ao quarto? Não. Então, vou considerar só a letra C e a letra E. Ó, pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 195. Gente, é falso, porque o côngruo a ele é 235. Então, letra E, pertence ao terceiro quadrante e tem como côngruo o ângulo de 4.195. Só pode ser essa, por eliminação. Mas vamos verificar que dá certo. Ó. O côngruo, gente, a gente vai pegar esse 4.555 e vai subtraindo 360 até ver se chega em 4.195. Percebam que vai dar certinho. 4.555 menos 360, ó, vai dar 4.195. Então, ele pertence ao terceiro quadrante e é côngruo a 4.195. Ok, gente? E aí, na nossa aula de amanhã, a gente resolve a outra parte da lista. E aí, se não der tempo, a gente termina de resolver ela toda na próxima aula da semana que vem. Tá certo? Então, encerro por aqui e até a próxima.